Boa tarde a todos. Meu nome é Neide, sou trabalhadora do Centro Espírita Amor em Jesus, localizado em Guaçuí, Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o item a ser estudado hoje, os itens 5 a 7, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então eu vou fazer a leitura do que está lá em Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35, e está em Mateus também, capítulo 12, versículos de 46 a 50. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bem, nós vamos analisar essa passagem, primeiro esclarecendo que algumas pessoas têm uma dúvida em relação a isso. Jesus tinha irmãos? Então, nas nossas pesquisas, o que a gente conseguiu apurar é que, assim, tem duas vertentes. Umas dizem que ele realmente tinha irmãos. E a outra vertente diz que aqui, nessa passagem, quando se refere a irmãos, na verdade, o significado real eram de primos, que naquela época tinha a conotação, os primos de primeiro grau, tinham essa interpretação de irmãos, eram também chamados irmãos, Mas isso é apenas um detalhe, um esclarecimento a mais, para a nossa cultura. Mas o ensinamento maior é o significado dessa passagem, Isso é o que nos importa, o que está por trás da letra, E é isso que a gente vai fazer nessa tarde, Uma outra questão, que também surge é justamente, Jesus, que nesse capítulo, quando ele diz honrai a vosso pai e a vossa mãe, quando diz que esse honrar é cuidar, é respeitar, é levar em consideração, Como ele pode, então, nessa fala de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, dar uma perspectiva aí de que não estava ligando, dando importância, ignorando mesmo esse parentesco, esses laços consanguíneos. Então a gente vai falar, um pouquinho disso. Mas aqui no comentário aqui de Kardec, Kardec nos diz que, aproveitando isso aí, aqueles que, os incrédulos, tiraram daí uma arma para contestar Jesus, contestar seus ensinamentos, pretendendo dizer que com isso ele estava se contradizendo. Quando ele diz que honrar o pai e a mãe e depois ele ignorar sua mãe e seus irmãos, Então, a gente vê que é uma coisa assim totalmente absurda, porque aí Jesus ia estar se contradizendo, falando uma coisa e praticando outra, e que isso não é o perfil, de Jesus, não é a postura dele em toda a sua trajetória aqui na Terra,
em tudo que ele falou e deixou de exemplificação para nós, né? Então, tem uma outra questão, né? Essas palavras, elas podem ter sido mal reproduzidas, né? Porque a gente sabe que esses escritos foram feitos por esses evangelistas e que não estavam presentes naquela época, né? Então, uma coisa, a gente sabe que uma fala que passa de um para outro, sempre há alguma modificação, sempre alguém conta de uma maneira que não é a verdade total, né? Ou também tem a hipótese dessas palavras, né, o que eu concordo mais, de serem mal compreendidas, porque se a gente for interpretar ao pé da letra todos os ensinamentos de Jesus, e nós sabemos que ele falou sempre por figuras, por parábolas, e que a gente tem que interpretar o espírito dessas palavras, né? Então eu acredito que elas sejam mal compreendidas, né? A gente vê que até hoje, né, existem aqueles inimigos do próprio cristianismo, do bem, das coisas do bem, e que tentam distorcer em benefício próprio, né, distorcendo as palavras de Jesus para levarem alguma vantagem, para às vezes também se enaltecerem. Então a gente vê que até hoje isso acontece, né? No item 7, vai aprofundar mais um pouquinho essa questão, né, falando exatamente o espírito que está por trás da letra. Causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Então, nesse trechinho aqui, Kardec vem nos chamar a lucidez, vem nos chamar a razão, né, dizendo que esses irmãos, esse grupo, sejam os primos ou sejam irmãos, realmente, né, eram espíritos pouco adiantados, tanto eram pouco adiantados que não seguiram Jesus, não foram discípulos de Jesus, não é? Então eles julgavam Jesus como uma pessoa excêntrica, uma pessoa, vamos falar nos dias de hoje, uma pessoa esquisita, né? Tudo que é diferente, a gente acha que é meio estranho e surgem aqueles comentários, né? Nos dias de hoje a gente vê isso. E também naquela época não era diferente, porque o homem é, como hoje, cheio de imperfeições, né? Continua até hoje assim. Então, eles não compreendiam a missão de Jesus. Como que uma pessoa deixa a sua família para sair pregando, sair conversando com pessoas estranhas, saindo ajudando outras pessoas, né? Por que motivo? Então, quem não está nessa mesma faixa, nessa vibração, não compreende, não consegue entender por que uma pessoa se dispõe a fazer isso. Então, era o caso desses irmãos de Jesus, dessa família de Jesus. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. Então, esses irmãos, né, esse grupo consanguíneo, também às vezes compactuavam com os inimigos de Jesus, porque não por maldade, mas porque não compreendiam também, assim como os inimigos de Jesus, as suas palavras, né? O seu amor, a sua disponibilidade, né, para as pessoas. Eles não compreendiam isso, não era nem por um instinto maligno, mas por pura ignorância. O que é de fato, em suma, né, nos diz Kardec, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão.
quando aparecia a família. João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Então, a própria família não lhe dava crédito, porque não compreendia sua missão, não tinham afinidade com ele. E é nesse ponto que eu quero, assim, aprofundar, porque nós também passamos por isso. Cada um de nós está na família certa, onde tínhamos que reencarnar, convivendo com os espíritos que necessitamos, aprendendo com eles, ensinando também. Mas muitos estão numa família que pensam assim, não tem nada a ver comigo, eu não tenho afinidade com essa família, eles são meu sangue, mas não tem nada a ver comigo, são completamente diferentes de mim. E assim era Jesus nessa família, né? Ele tinha só a parte consanguínea, mas afinidade não existia. Nós vamos ver que Jesus foi ter afinidades com outros homens, com outras pessoas, diferentes da sua família consanguínea, né? Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Sim, ela como mãe certamente lhe dedicava todo o amor. Ela sofreu muito. Ela era um espírito iluminado? Sim, para ter recebido Jesus, né, como filho. Mas também nem ela tinha a compreensão total da missão de Jesus. E se nós pensarmos bem, nem nós também conseguimos, nos dias de hoje, alcançar toda a plenitude dessa missão, porque estamos numa vibração bem diferente da de Jesus. Então, não só a mãe dele, os irmãos, mas nós também estamos tentando, nos dias de hoje, perseguir as suas pegadas, mas ainda não conseguimos apreender todo o conteúdo, toda a força dessa missão de Jesus aqui na Terra, passando esses ensinamentos para nós. Deixa eu me achar aqui. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela, né, a sua mãe, não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. Então, nem ela seguiu os ensinamentos dele, seguiu os caminhos dele, né? Não digo os ensinamentos, mas as pegadas dele. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Ele não desconheceu sua mãe. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Se ele disse isso, ele não podia renegar sua mãe nem seus irmãos. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, o verdadeiro sentido, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica, como nós já dissemos, né? Então, nós temos que ver que aqui, quando Jesus perguntou, né? Porque Jesus aproveitava todos os momentos para transmitir algum conhecimento, para educar, para evangelizar. E nesse momento ele aproveitou para dizer que a sua família, a família real, é a família com quem a gente se afina. São aqueles que têm ideias que se parecem com as nossas, são aqueles que querem o que a gente quer, né? E também Jesus deu uma outra conotação aí, né? Da família universal, que a família não é só a família consanguínea, a família é todo aquele, né, que se afiniza conosco, é todo aquele por quem a gente pode ajudar, a gente pode praticar um bem, a gente pode estar junto, né? Quantas pessoas se afinizam conosco, nos amparam em nossas necessidades,
e que não são nossos parentes consanguíneos, mas são pessoas que a gente gosta de estar, são pessoas que entendem a minha linguagem, que entendem o meu pensamento, que vibram na mesma frequência que a minha, que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável perto daquelas pessoas, né? Que elas me transmitem paz, que elas me transmitem equilíbrio. E às vezes a gente sai da nossa casa para ir buscar alguém assim fora da nossa casa, para desabafar, para conversar, porque é com aquela pessoa que eu me afinizo, né? E aí, né, a doutrina espírita vem explicando isso muito bem, que nós somos aqueles velhos conhecidos de outras encarnações, que nós já vivemos, já convivemos e somos afins. Então, a verdadeira família não é consanguínea, a verdadeira família é a família ligada a nós pela afinidade, afinidade de pendores, de sentimentos, né? De ideias. Falando um pouquinho mais, né, desse amor à humanidade que Jesus quis dizer, né? Ele quis dizer que a família dele era muito maior do que só a mãe e os irmãos, era toda a humanidade, né? E hoje, nesses momentos de pandemia que nós estamos passando, né, do Covid-19, e que nós estamos muito reclusos em nossos lares, a gente pensa bastante sobre isso, não é? Porque muitos de nós estamos preocupados somente com a nossa família consanguínea. Nós queremos proteger a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, não é? E temos aquela ideia, né, egoísta que somos ainda nesse planeta de provas e expiações, ainda temos aquele pensamento assim: se a doença não chegou até minha casa, se todos da minha família consanguínea estão bem, por que eu ter tantos cuidados com as outras pessoas? Então a gente vê as pessoas infringindo todas as regras de saúde, né? Não usam máscara, não higienizam as mãos, não mantêm a distância necessária uns dos outros, porque eu só me preocupo com a minha família consanguínea. Eu esqueço que somos irmãos em humanidade, que temos um Pai criador de todos nós, né? E que nesse momento nós temos também que ter aquela compaixão pelas famílias que estão se separando, né, dos seus familiares, que partiram. Quantas famílias estão aí enlutadas, passando por essa provação, e que a gente só pensa em que a nossa família está bem, não aconteceu nenhum caso aqui dentro da minha família, então ótimo, não é? Então, esses quase 200 mil mortos são apenas uma estatística, são números. Então, essa passagem de Jesus vem mostrar para a gente, né, que esses são nossos irmãos também, que partiram, e os que ficaram estão também passando provações difíceis, dores, a tristeza de não poder ter feito uma despedida adequada, de não terem podido estar junto com aquele seu familiar ali cuidando, estando vendo ali os seus últimos minutos nessa passagem aqui pela terra. Então, essa passagem de hoje, né, ela também vem trazer essa reflexão para nós. Será que não estamos também pensando ignorantemente, né, como esses irmãos de Jesus no momento em que o interpelaram, achando que se preocupar com outras pessoas que não a consanguínea é algo excêntrico, é algo demais, é algo fora do comum,
É algo que só as pessoas estranhas, esquisitas é que fazem? Ou será que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né, todas essas más tendências que nós temos estão nos dominando? Então essa passagem vem para falar sobre isso, né? E aqui já encerrando a nossa fala, porque no item que se segue a esse que nós estamos estudando vai aprofundar muito mais, porque iremos falar da parentela corporal e a parentela espiritual, né? Então a gente vai aprofundar muito mais essa lei de afinidade, que é uma lei, a gente não é afim com alguém porque a gente quer. Isso é algo vibratório, é algo que brota, que cresce, que surge. A gente tem aquela afinidade com aquela pessoa porque isso surge dentro de nós. É questão de frequência, não é questão de querer. Porque às vezes a gente quer até ter afinidade maior com aquele que está dentro da nossa casa, mas é uma coisa que a gente não comanda, né? Agora também não queremos dizer que pelo fato da gente não ter uma afinidade, que a gente não possa conviver bem. Então eu não tenho afinidade com um familiar meu que, vamos dizer, fuma cigarro. Eu não gosto, o cheiro me incomoda, mas isso não faz com que eu não tenha amor por ele. Eu não tenho uma afinidade nesse ponto. Eu não gosto de cigarro, não sou afim com ele nesse ponto. Mas eu tenho outros pontos que eu posso gostar e posso conviver bem com ele. Então, essa questão da afinidade é algo muito sério que a gente tem que pensar, né, bastante, que não é pelo fato de eu não ter uma afinidade completa que eu não devo me envolver com outras pessoas, que eu não devo conhecer, que eu não devo conversar, né? Não estamos pregando, e nem Jesus pregou aqui, a separação, a divisão. Ele apenas valorizou aquelas pessoas que eram mais afins. Ele falou para quem queria ouvir, para quem se aproximou, né? E assim somos nós. Não vamos forçar, né, a afinidade com outras pessoas, não vamos forçar que as pessoas também se afinizem conosco, porque isso é muito particular, é muito individual, né? Então aqui fica a nossa mensagem de hoje, para que a gente busque, né, se afinizar com as pessoas, que a gente busque amar a humanidade, que nos coloquemos nesse momento para servir, tendo compaixão, né, pelos nossos irmãos e auxiliando cada um deles nas suas provações, assim como nós recebemos de muitos e muitos amigos ajuda nas nossas necessidades, nas nossas dores. Então fica aqui o nosso recado de hoje, que vocês possam ficar todos muito bem e lembrando que as nossas palestras, os nossos estudos estão no Facebook do Centro Espírita Amor em Jesus, né? O canal no Facebook, no canal do YouTube também, né? Nós temos várias palestras nessa sequência aqui do Evangelho. Então, que todos possam ficar bem. Agradeço a oportunidade, né, que me foi dada. Agradeço a Deus também por poder interpretar um pouquinho, né, do nosso Evangelho. Então, que a gente fique em paz, que assim seja.